Gênesis capítulo 16 e o verso 1 diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Por favor, preste atenção nessa fala de Sarai. Eis que o Senhor, você pode repetir comigo? Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Será mesmo? Aí eu, por minha conta, eu pergunto: será mesmo? Ela está dizendo aqui: o Senhor tem me impedido de dar luz. Continuo. Ela está dizendo: toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao final de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, ou foi ela, desprezada aos seus olhos. Sara se sentiu desprezada. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo será sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Tá certo. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Por favor, preste atenção, pessoal. Eu pergunto a você, já começa essa mensagem deixando aqui uma pergunta: o que é melhor? Esperar em Deus ou fazer a coisa pela nossa conta? Por favor, preste atenção. O texto que acabamos de ler diz que Sara, ou Sarai, primeiro o nome dela era Sarai e Abrão. Acontece que o Senhor já tinha feito uma promessa a eles bem antes dessa infeliz decisão. Por que infeliz decisão? Eu deixei uma pergunta para sua meditação. Fazer as coisas pela nossa conta ou por nossa conta, sem buscar uma direção de Deus, tudo bem, as pessoas podem fazer aquilo que querem, mas custa então consultar a Deus e perguntar se o Senhor aprova isso? Custa consultar a Deus e perguntar a Deus: Senhor, isso é da tua vontade? O Senhor aprova isso? Do contrário, as pessoas fazem as coisas sem pedir a direção de Deus, portanto fazem pela sua conta. E o que é mais grave é quando Deus é o seu Deus e te fez uma promessa. A mensagem começa aqui. Escute, o Senhor fez uma promessa. Qual foi a promessa que o Senhor fez a Abrão e a Sarai? Dizendo: olha, saiam da terra de Ur dos caldeus, eu vos farei grande, mas vocês vão ter que sair daqui. Lembra daquela passagem que o Senhor mandou Abraão olhar para as estrelas, para o céu, não foi? Contar as estrelas. E o Senhor diz: olha, eu te farei grande, mas você precisa sair dessa terra. Bom, essa passagem você já sabe, certo? Abraão e Sara saem de Ur, e eles enfrentam vários desafios,
E nesses desafios o Senhor sempre prospera, abençoa. Amém, pessoal? Eles chegaram em alguns lugares que a terra era seca, e o Senhor dava direção a Abraão: olha, cava aqui uma cisterna aqui, um poço aqui, vai dar água. No meio de um deserto, pode cavar aqui. E Abraão mandava cavar e achava o quê? Por várias vezes aconteceu isso. E comida, e gado, e não sei o quê. Passaram-se alguns anos, eles estavam já avançados na idade, eram velhos, e Sara então toma uma infeliz decisão. Ela quis resolver o problema do seu jeito, da sua forma, passando por cima da promessa, ou da ordem, ou da vontade de Deus. Pergunto: teria Deus esquecido da promessa que tinha feito? Vocês respondem: jamais. Então nós estamos diante de um texto, pessoal, que ele reflete muito também em nossas vidas, porque às vezes nós também, não confiando em Deus, quando olhamos para o agravamento do problema em nossas vidas, ao invés de confiar em Deus, nós sempre queremos encontrar um jeitinho do nosso jeito para poder resolver aquela questão, abrindo mão daquilo que o Senhor... Eu estou falando para alguém que é servo de Deus e que tem uma promessa de... Diga aí: eu tenho uma promessa de Deus. Ei, você é um servo de Deus, e você tem uma, não, você tem, só para você se situar, na Bíblia existem mais de 8.000 promessas a nosso respeito. Se uma já faz uma diferença enorme, imagina 3.000, 8.000. Então é para essa pessoa que eu estou falando. Você é um servo e você tem a seu favor uma promessa de Deus, certo? Mas aí Sara, ela olha para si e diz assim: eu sou estéril e já estou com a idade avançada. Eu acho que Deus não vai cumprir mais essa promessa. Então ela tinha uma escrava egípcia. Essa escrava foi adquirida quando eles estiveram no Egito. Vocês sabem da história, que Faraó mandou que Abraão fosse embora com a sua esposa e levasse tudo que pertencia a ele. E Agar era uma daquelas que estava à disposição do casal no período em que estava no Egito. E Agar foi junto, era uma escrava. E Sara teve essa ideia, chegou para o seu marido e disse: olha para você, olha para mim. Nós estamos muito bem financeiramente, economicamente. Nós temos muitos servos, nós temos muitas pessoas em nossa responsabilidade, nós temos muitas posses. Mas se a gente morrer, o que vai acontecer? Se a gente não tem filhos, nós temos aqui um servo chamado Eliezer, que se a gente morrer, vai ficar para ele, ele será o herdeiro. Será mesmo que Eliezer será o nosso herdeiro quando nós morrermos? E aí nós encontramos o primeiro erro de Abraão. O bispo, não acredito que o senhor vai falar mal de Abraão. Não vou falar mal, vou falar do erro dele, porque ele como homem também, para você ver, até o pai da fé errou. Até o pai da fé errou. Ou você acha que existe alguém perfeito? Existe alguém perfeito? Só Deus, né? O pai da fé errou. Como que ele errou? Ele deu ouvidos, ele aceitou a proposta de Sara. Ela disse: olha, tá vendo essa serva? Deita-te com ela, ela vai conceber, tomaremos
desse filho como nosso filho, meu filho, seu filho. Se morrermos, nossa descendência estará garantida. A nossa descendência vai estar garantida dos bens que nós temos. Permita-me colocar algo nessa palavra. Existem coisas que para nós a ideia parece ser... pessoal, aqui para nós, existem coisas na nossa vida que algumas ideias ao nosso ver, parece ser legal, parece ser boa, mas aos olhos de Deus não. A nós parece, isso aqui é legal, eu poderia fazer isso aqui, vai dar certo. Mas aí a gente esqueceu da promessa de quem? Eu estou falando da promessa em relação àquele propósito. A promessa de Deus em relação àquele propósito. Qual o propósito? Da tua prosperidade, da tua bênção, da tua vitória, do teu casamento, do teu filho, sei lá. A promessa em relação apontada justamente para aquilo que você quer. E aí você olha para si e diz: eu acho que eu estou sem dinheiro, não tenho condições para isso, eu acho que eu poderia dar um jeito, porque eu acho que Deus não vai mais cumprir o que falou, porque nós estamos numa crise. Eu acho que Deus não vai cumprir mais. Você está deixando de confiar em quem? Para fazer do seu jeito. E o erro começa aí. Abraão errou. Ele aceitou a proposta. E aí, gente, depois que o menino nasceu, não foi só bênção não, não foi só alegria não. Ei, problema para tudo que é lado. Problema para ele, problema para Sara, problema para Agar, e problema também para quem? Para o menino. Problema para tudo que é lado. Lemos aqui o texto que ela disse que quando o menino nasceu, ela agora se sente o quê? Desprezada. Sim, porque o Abraão chegava e dava um beijo no menino e um beijo nela, na Agar. Abraão chegava, dava um abraço no menino, mas também abraçava ela, se é que você me entende. E a Sara então o quê? Se sentiu desprezada. E então o que acontece, gente? Um balaio de gato, como diz aqui. Problema, muito problema. Porque não souberam o quê? Porque não souberam esperar em Deus. Então eu deixei uma pergunta no início da mensagem. Vamos esperar o tempo de Deus? Ou vamos resolver as coisas? Vamos dar um jeito para resolver. Será que Sara achava mesmo que fazendo aquela atitude ela estaria ajudando a Deus? Ou estaria, na cabeça dela, ela estaria então garantindo garantindo o futuro da sua descendência com o filho, e que não era dela. Muita confusão, pessoal. Muita confusão. Vocês sabem da história. O menino cresceu. Deus então disse para Abraão que ele tinha errado, que ele precisava confiar, e isso se discorre nos próximos capítulos que estamos lendo. O Senhor disse para ele que ele tinha que crer. O Senhor disse para ele que ele deveria confiar, porque a promessa que Deus fez, ele iria cumprir, independente da idade e independente da condição humana, no caso dela estéril. Porque o Deus da vida, ele pode então curar a madre e fazer com que a pessoa que é estéril passe a ser mãe, não de um filho, mas de vários, quantos quiser. Porque Deus opera milagres. Ou nós não cremos num Deus de milagres, ou nós cremos num Deus de milagres, ou então a nossa fé é vã. Escute isso, você que está doente. Escute isso, você que está numa luta muito grande. Ou você crê num Deus que faz milagres, ou você diz: olha, vou me acostumar com isso mesmo, porque
é da vontade dele que assim seja. Será mesmo que essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus, em primeiro lugar, é que o nome dele seja glorificado sob a sua necessidade, sob os seus questionamentos. Você tem um problema e você recorre a quem? Opa! Você recorre a Deus. E aí você está dizendo que só Deus é que pode resolver aquela questão, e você recorreu a Ele. Então você acreditou, você depositou a sua fé, você esperou, você soube confiar, e Deus vai olhar e dizer assim: olha, eu vou te honrar, porque mesmo nas suas debilidades, você não está duvidando, eu vou te abençoar, toma posse. E aí você é abençoado, e o Senhor é o quê? O Senhor é glorificado. Mas o ser humano, ele tem essas manias de fazer como ele quer. Vamos fugir um pouco desse texto. Eu preguei há dias atrás uma mensagem que fala da cura de Naamã. A menina que foi cativa de Israel para a Síria disse para a sua patroa: se o meu patrão Naamã estiver diante do profeta que está em Jerusalém, ele será curado da lepra. Então Naamã vai. Quando Naamã chega lá, diante do rei, o rei de Israel rasga as vestes e diz: porventura eu sou algum Deus que possa curá-lo? O profeta Eliseu soube e disse: ô rei, não se estresse, manda o Naamã vir até a mim. Quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu diz: vá aonde? Ao Rio Jordão e dá 7. O que Naamã fez, pessoal? Começou a chutar os cachorros, começou, dar 7 mergulhos no Jordão. Primeiro que eu pensei que ele viria até a mim, porque ele mandou um mensageiro, não foi? Eu pensei que ele viria até a mim, colocaria a mão sobre a minha cabeça e invocaria o seu Deus e eu seria curado. Ele não fez isso. Agora me manda dar 7 mergulhos. Olha o questionamento. Ele está obedecendo, gente? Ele não está obedecendo. Ele está o quê? Ele está questionando. Ele poderia me enviar lá mesmo na minha cidade. Tem 2 rios que é muito melhor do que este, e lá mesmo eu poderia dar o mergulho e seria curado. Mas por que eu tenho que fazer essa caminhada e dar 7 mergulhos logo no Jordão, que o Jordão naquela época não era tão limpo assim? Mas essa foi o quê? A direção e a ordem de Deus. Mas nós, seres humanos, nós temos sempre uma mania de buscar aquilo que é mais... entendi. A gente sempre procura um jeito mais fácil, que nos agrade. A gente sempre, vontade humana, de dizer para Deus que nós temos uma ideia melhor do que Deus. Essa é a mania do ser humano. Até que um dos servos disse para Naamã: Naamã, se te pedisse para fazer algo mais difícil, ou ainda que fosse enfrentar uma guerra pela sua cura, você não faria? Ele disse: sim. São só 7 mergulhos, você vai ficar curado, vai lá. Ele vai, mas ele vai ele vai, sabe, rosnando. Dá o primeiro mergulho, nada acontece. Ele não foi curado no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E como está vendo como esse negócio não dá certo? Vai, homem, falta mais 4. E aí no 6º, ainda do mesmo jeito. Vou logo concluir, só falta um mesmo. E aí no 7º, ele mesmo vê a sua pele limpa. Ficou tão grato, ficou tão emocionado, ficou tão feliz, que poderia até dizer assim: eu fui um tonto, eu fui um besta de ter dito aquelas coisas. Mas de grato ele vai, volta ao homem de Deus e ele tenta oferecer um agrado. Olha a mente humana.
eu vou dar um presente para ele, porque eu estou curado. E eu trouxe vários presentes. É para você, profeta. E o profeta disse: não, não quero não, porque isso aí não foi uma obra minha, isso aí foi uma obra de Deus na sua vida. Em outras palavras, não fui eu quem te curei, isso é uma obra de... Se você tiver de agradecer, agradeça aquele que fez. Quem fez? Não foi Eliseu, foi Deus, não é? Veja como o profeta, o homem de Deus, ele não se deixou, me ajude, ele não se deixou seduzir por aquele ouro, por aquelas pérolas preciosas. Ele manteve a sua postura de homem de Deus e disse: não, isso não foi uma obra minha, isso foi uma obra de Deus. Mais uma vez, Naamã está aprendendo que pela sua incredulidade, pelo seu orgulho e pela sua prepotência, a sua enfermidade permaneceu há muitos anos no corpo dele. Mas foi só ele obedecer que o milagre lhe aconteceu. E aí, digo para vocês, voltando para Abraão e Sara, Deus cumpriu a promessa na vida deles? Sim, mas eles antes tiveram que ouvir Deus repreendê-los e ter que passar por situações difíceis, porque eles plantaram. O menino estava na idade de 14 anos, o Ismael, primeiro filho de Abraão. Quando o Isaac tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos, e eles estavam brincando na frente da casa, e o Ismael bateu no peito e disse: olha, quando nosso pai morrer, tudo isso aqui será meu. E o Isaac disse: negativo, será meu. Aí, gente, começou, eram crianças ainda. Tudo isso aqui será meu. Não será meu, não será meu. Sara viu, chegou no ouvido de Abraão e disse: olha, você vai ter que resolver, você vai ter que resolver isso. Acabei de ver os dois brigando lá, disputando de quem será a herança quando a gente morrer. E aí Abraão foi falar com Deus: Senhor, estou perdido, me ajuda, o que eu faço? Sabe o que o Senhor disse para Abraão? Quer que eu diga para você? Resolva você, Abraão, o problema é teu. Quem mandou você fazer isso? Você não soube o quê? Esperar, então você resolva. Mas eu vim aqui pedir ao Senhor uma luz. Sim, mas você agora é que vai resolver o problema que você gerou. A Sara, ela tinha expulsado até Agar de casa, mas um anjo disse para ela: volte, porque você não será desamparada. Veja, quando Deus escolhe alguém para abençoar, Abraão tinha cometido um erro, mas ele tinha sido o escolhido para poder ser o pai do povo que Deus ia chamar de seu. E até Agar e Ismael não seriam, digamos assim, esquecidos. E o Senhor disse: olha, manda Agar ir embora, mas o seu filho também será uma grande, também será, mas o filho da promessa virá das tuas entranhas. Estava se referindo a Isaac. E na sua velhice Isaac nasceu, e Deus então cumpriu a sua promessa na vida dele. Amém, gente? O resto da história você sabe. Enfim, para concluir aqui a mensagem, eu devo dizer a você o seguinte: algumas coisas, alguns pontos que eu quero pontuar aqui com você. Às vezes vão surgir na nossa vida pessoas que sugerem que a gente faça coisas que estão fora dos projetos de Deus. Opa, preste atenção, gente. Na vida vai aparecer pessoas que não serão mal intencionadas, vão vir com até boas ideias, e vão chegar junto de você e te dar conselhos, ou dizer: olha, eu sugiro que você
faça isso, isso e isso. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ouvir conselhos de ninguém. Eu não estou dizendo isso. Por favor, preste atenção. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter cuidado a quem você vai dar. Pegou aí agora, pessoal? A pessoa que não ouve conselhos é aquela pessoa que acha que já sabe de tudo. E não é essa questão que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vai aparecer pessoas na sua vida, por exemplo, pessoas incrédulas, pessoas que não têm a mente de Cristo, que vão chegar em você e vão querer dar pitaco, que vão querer sugerir coisas para você fazer. E você tem que ter cuidado com isso e saber discernir essas coisas, porque se aquela pessoa ela não tem a presença de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o discernimento de Deus, possa ser que ela está dando para você uma direção errada, e se você for nessa direção errada, amanhã você vai quebrar a cara, o problema vai estar feito, e aí você vai dizer assim: Senhor, por quê? E o Senhor vai dizer: porque você não me ouviu, você ouviu outra pessoa, você não ouviu a mim. Abraão disse isso, não foi? E agora, Senhor, o Senhor diz: o problema é teu, você que resolve agora. Então muito cuidado, pessoal. Há pessoas aqui no nosso meio, ou pessoas que estão assistindo essa mensagem, que já erraram, que já passaram à frente de Deus, que se precipitaram em algum momento na vida, e que até hoje você talvez está pagando um preço por você ter praticado algo que tenha passado na frente de Deus, e as consequências têm sido terríveis. Há uma solução? Sim, mas aí a solução vai vir do quê? Vai vir do arrependimento, vai vir da vontade própria da pessoa de querer se reerguer, se reestruturar, porque o prazer e a vontade de Deus não é que você se arrebente e fique no chão. A vontade de Deus é essa, é de levantar, mas para esse processo acontecer, você vai ter que chorar, se humilhar, clamar, respeitar o processo. Espere o tempo de Deus. Se você diz está demorando nada, Deus está caprichando. Se você diz: poxa vida, já passou 10 anos, no caso aqui de Abraão e Sara foram 15 anos, já se passaram 15 anos, acho que vou dar um jeitinho, vai lá, ô Abraão, toma a nossa serva. E ali ele aceitou, e deu tudo errado. Promessa de Deus se cumpriu sim, mas depois atrasou mais aí no processo. Consegue entender? Atrasou o processo. Promessa de Deus se cumpriu, mas deveria ter se cumprido antes, se o casal tivesse confiado, tivesse esperado. Poxa vida, Deus em toda aquela trajetória já tinha proporcionado várias bênçãos. Não poderia ele então curar a madre de Sara? Sim, mas ela não soube esperar. Então eu quero concluir essa mensagem. Isso é forte que eu estou dizendo, pessoal. Às vezes encosta alguém ao seu lado, não por maldade, mas diz: olha, se eu fosse você, eu faria assim, assim e assim. Aí você diz, você já está aflito, você já está abatido, você já está, sua alma está torturada por muitos momentos difíceis, você já está fragilizado, essa é a palavra, fragilizado. Aí você diz: é mesmo, né? É isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo. Oh meu Deus. Você pode ser educado com a pessoa e dizer assim: olha, obrigado pelo seu conselho, obrigado pela sua dica, eu vou consultar a Deus. Agradeça a pessoa por ela ter dado aquela ideia, mas você diz: olha, eu vou consultar a Deus, o que você está me sugerindo, se é do agrado dele. Consulte a Deus, e Deus vai te falar. Vai ou não vai? Deus vai dizer assim, ó:
sim, vai em frente, ou Deus vai dizer assim: cai fora, chuta que é laço, não é? A resposta vem ou não vem? Então não se deixe levar, por favor, não passe à frente de Deus, espere o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é perfeito. Na cabeça de Sara, Deus está demorando. Aliás, ela até disse assim: o Senhor, como é que ela disse? O Senhor me impediu de dar luz. Olha a forma que ela fala: o Senhor me impediu de dar luz. Isso é uma palavra muito indecorosa para dizer para Deus a quem serve. Dizer, foi o Senhor que fez isso na minha vida. Não era assim. Então não atribua a Deus fracassos, não atribua a Deus derrotas, não culpe a Deus por algo ruim que lhe aconteceu. Faça uma análise e diga para Deus, se tiver dificuldade de encontrar, diga para Deus onde foi que eu errei, e Deus vai te mostrar. E tenha a humildade de consertar o erro, porque Abraão consertou o erro, pediu perdão a Deus, o Senhor o perdoou, Isaac nasceu, e quando Isaac já tinha 12 anos, o Senhor faz o último teste, e diz: Abraão, leva para o monte o teu filho, quero ele em sacrifício. Deus não falou que era uma prova. Deus chegou para ele e disse: quero o seu filho, a quem você ama, apresente a mim. E ele foi imediatamente. E aí, aqui para nós, ele nem falou para Sara o que ia fazer. Pegou o menino, ó, e lá no monte o Senhor disse: agora eu sei que você temes a Deus. Amém, gente? Será que Deus não está provando você? Porque Ele pode provar, ou não? Sim. E aí essa prova é um teste. Se eu vou confiar, ou se eu vou dizer assim, como Sara: Deus interrompeu, ou não vai fazer, vou aqui fazer do meu jeito. Aí Deus diz: olha, tá vendo? Se eu fosse abençoar, eu estaria então ungindo, abençoando a pessoa errada, porque não soube esperar. Deus faz um teste com Abraão, com o filho Isaac, e ele vai, ele obedece. Ele não queria mais cometer outro erro, dizer: Senhor, não pode ser não pode ser o Ismael, não. Esse menino já me deu tanta dor de cabeça, não pode ser ele, não. Ele falou isso. Deus disse: eu quero Isaac, e ele foi, não teve conversa, porque não quis cometer outro erro. Seja você essa pessoa. Erros eu e você, todos nós já cometemos. Cometer o mesmo novamente? Não. Obedeça a Deus, saiba respeitar o processo, respeite o momento. Na hora certa, Deus vai abrir a tua madre. Na hora certa, o menino vai nascer. Na hora certa, a vitória chega. E aí quando chega é só vitória, é só alegria. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé, igreja, e glorifica Jesus bem forte.